convidamos agora o Dr. Irtes Fernandes Júnior, hematologista e hemoterapeuta pela UFMG, transplantador pelo INCA, médico e coordenador da residência médica do Hemorrio, para ministrar a palestra Leucemia Mieloide Aguda, abordagem do paciente Anfit. Então, gente, meu nome é Irtz, né, que a Lu estava apresentando. Hoje eu vim falar um pouco sobre leucemia mieloide aguda. Na verdade, uma perspectiva mais de mundo real dentro dos pacientes em tratamento sem intenção curativa. Aqui, basicamente, são os pacientes que foram levados para um tratamento que a gente está objetivando, às vezes, controle de sintoma e, nos dias mais atuais, talvez até mesmo cura. Bem, não tem nenhum conflito de interesse para apresentação. Na verdade, eu vou tentar fazer assim, vou tentar mostrar, tipo, uma história, como que tudo aconteceu ao longo do desenvolvimento da leucemia mieloide aguda, e principalmente dentro da população idosa, né? A LMA, na verdade, ela é a leucemia mais comum do adulto. Ela acomete mais ou menos cerca de 11.500 pacientes ao ano. Essa é uma estimativa nacional, uma estimativa do INCA, e que a cada ano que passa, essa tendência é aumentar a incidência. Por quê? Porque é uma doença muito mais comum em idoso e a população idosa no Brasil ela tem aumentado, né? A gente ainda não tem resultados do censo brasileiro desse ano, mas a estimativa, assim, o envelhecimento da população ela é uma realidade, né? Todo mundo vê que a taxa de natalidade está diminuindo, que a taxa de a, a população idosa tem aumentado e com isso a gente vai aumentando cada vez mais o número de pacientes diagnosticados com leucemia mieloide aguda. A gente sabe, por dados internacionais, que a mediana de diagnóstico para uma LMA é em torno de 67, 68 anos, isso vai variar de acordo com a literatura. Tem estudo do INCA que mostra que entre 2020 até 2023, a população diagnosticada com LMA no Brasil foi em torno de 58 anos, 59 anos, então é uma doença que predominantemente é diagnosticada numa faixa etária mais avançada. E, apesar de a gente melhorou muito, assim, ao longo dos anos, desde o diagnóstico iniciais de leucemia mieloide aguda, a gente melhorou muito do suporte clínico, a gente melhorou muito o controle infeccioso, e aí acabou melhorando o desfecho desses pacientes ao longo dos anos, né? Esse primeiro gráfico aqui é um gráfico do MD Anderson, é um gráfico bem clássico, assim, acaba que quase todas as aulas ele aparece. O que que ele mostra? Ele mostra que, apesar do esquema terapêutico da leucemia mieloide aguda ele ser o mesmo desde lá da década de 70, quando a gente começou a ter as primeiras classificações morfológicas da doença, a sobrevida desses pacientes ela vem melhorada a cada década. E essa melhoria está muito mais relacionada à nossa melhoria como um cuidado clínico geral. Então, melhor controle infeccioso, melhor controle de urgências oncológicas, melhor suporte a nível de emergência, de atendimento em emergência, melhor perfil de antibióticos, enfim. E isso permitiu com que, ao longo dos anos, essas taxas de mortalidade foram aumentando. Então, a gente tem aqui, lá na década de 70, uma mortalidade em anos, aqui em 10 anos, em torno de 20%, ou seja, vai ter duas pessoas vivas aí a cada 10 pacientes a cada 10 anos, ou seja, a maior parte vai morrer, né? Já por volta da década de 50, desculpa, por volta do final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, a mortalidade já chega a quase 53, a sobrevida chega a quase 53%, ou seja, morre muito mais. O esquema terapêutico, ele basicamente era o mesmo. Então, foi melhoria de qualidade no geral, de assistência em saúde. Esse primeiro gráfico, ele reflete esses dados numa população abaixo de 60 anos. Então, a gente sabe que abaixo de 60 anos, os pacientes que eram tratados com quimioterapia intensiva, eles passaram a sobreviver mais. Isso não foi o mesmo, assim, na população idosa, acima de 60 anos. É claro que melhorou essa curva aqui de baixo. A gente vê que a sobrevida melhorou ao longo dos anos, mas a gente está carente de uma melhora ainda nas taxas, porque a taxa que chegou a ter de melhora era muito próxima àquela taxa antiga ruim da população mais jovem. E apesar da gente ver esses dados assim de fora, né, ver dados principalmente do MD Anderson, existem diversos trabalhos brasileiros que mostram que a taxa de mortalidade do tratamento do paciente com leucemia mieloide aguda no Brasil, ela não é boa, e ela não é boa só aqui, ela é boa em diversos locais do Brasil. E essa primeira curva aqui é um trabalho que o Evandro publicou lá em BH. Ele mostrou que a taxa de isso aqui é sobrevida. Sobrevida global dos pacientes com diagnóstico de leucemia mieloide aguda com menos de 60 anos. Então, pensa, se a gente tem isso aqui para menor de 60 anos, imagina como que é essa taxa de mortalidade para a população acima de 60 anos, que nessa época aqui, basicamente o que a gente tinha de tratamento era suporte clínico, era um cuidado mais voltado para paliativo.
Nesse mesmo trabalho, ele mostrou que a maior parte da população ela morre logo quase que a maior parte, né? Morre logo no início do diagnóstico, que é o que a gente chama de mortalidade precoce. Então, ele tinha uma taxa de mortalidade precoce em torno de 37 anos, de 37%. Isso não é muito aquém do que a literatura preconiza. A gente estima, por dados internacionais, uma mortalidade precoce em torno de 15, 20%, assim. E ele encontrou isso aqui. Então, ou seja, na nossa população, nem mesmo os pacientes abaixo de 60 anos ainda tinham uma sobrevida adequada, né? E aí, pensa, naquele momento, lá na década de 90, início dos anos 2000, a única coisa que a gente tinha para oferecer com intenção curativa é o quimioterapia padrão, que é um esquema que contém 7 dias de citarabina com 3 doses de antraciclina. E aí, o que que era a grande dúvida naquele momento? Naquele momento, você não tinha assim, eu vou levar esse paciente para um tratamento menos intensivo ou vou levar ele para um tratamento mais intensivo. A sua dúvida era simplesmente, eu vou fazer intensivo ou não. Não tinha outra alternativa terapêutica, né? E aí, alguns trabalhos começaram a ser publicados. Tudo isso que é estudo de vida real, é estudo retrospectivo brasileiro. A gente tem, o que que eles mostraram? Esses daqui são os dados do Hospital Mário Covas. E aí, o que que ele mostra? Ele mostra que os pacientes que foram tratados com regime de quimioterapia intensa, que é esse em azul, ou tratados com regime de suporte, ou seja, cuidado paliativo, eles tinham uma sobrevida praticamente igual. Não tinha diferença de sobrevida. Então, a população acima de 60 anos, nesse grupo populacional, se eu tratasse ele com quimioterapia, vou tentar curar ele, ele ia morrer igual quem eu não tratei. E talvez com um pouco mais de qualidade de vida. E fica sempre esse questionamento. Já esse outro trabalho, ele destoa um pouco do trabalho do Hospital Mário Covas. Esse trabalho aqui é da Unifesp. A Unifesp publicou a mesma coisa, mostrando pacientes em cuidado paliativo exclusivo, com tratamento de suporte, ou pacientes tratados com quimioterapia intensiva. E que ele mostrou que esses pacientes teriam, sim, benefício de tratar, e esse dado é um pouco discordante do de cá, né? É claro que a gente nunca compara estudos de populações diferentes, assim, de uma forma muito básica. Mas o que que isso faz pensar? Isso faz pensar que talvez o idoso dessa população aqui do Mário Covas não é igual ao idoso daqui. Porque nem todo idoso eles são semelhantes entre si. Então, nesse momento, começa a pergunta assim: será que todo idoso tem que ser pensado da mesma maneira? Será que todo idoso não pode ser tratado com quimioterapia intensiva? E aí, o primeiro grande trabalho que a gente tem foi esse estudo aqui, foi um estudo sueco. O que que esse estudo mostrou? Ele avaliou PS, o ECOG, né, a qualidade, a performance status do paciente por ECOG, aqui ECOG 0, 1, 2, 3 e 4, e ele avaliou por faixa etária. Então ele pegava assim, ó, dentro da faixa etária de menor de 50 anos, 54 anos, e quando a gente olha dentro da população, quanto mais vai envelhecendo, a gente observa que essa primeira curva aqui, ó, que são os pacientes, mesmo que mais velhos, mas que têm uma performance status boa, ou seja, um ECOG zero, eles sobrevivem mais, até mesmo do que aqueles que têm idade inferior, 50, menor que 50 anos, mas que têm uma performance status inferior no diagnóstico. Então, o que que esse estudo mostrou? Ele mostrou que não basta só pensar em idade, a gente tem que pensar em outras características, além de idade, que pode configurar um pior prognóstico para esse paciente. E aí, foi a partir desse estudo que a European Net, em 2017, ele traz a recomendação de que, para a gente pensar na decisão terapêutica desse paciente, eu vou tratar esse paciente de maneira intensiva ou não, pensar que a idade não é o único fator limitante. A gente tem que olhar mais características. Mas então, isso aqui também eu trouxe, porque é bem interessante. Isso aqui é um outro dado que mostra justamente isso, assim. A gente, às vezes, esquece de algumas características que têm muito impacto prognóstico no tratamento desses pacientes. Esse dado aqui é da tese do Evandro também, aquele mesmo que eu falei anterior. O que que ele mostrou? Ele mostrou que os pacientes que eram tratados na grande região lá, metropolitana de Belo Horizonte, os pacientes que vinham de uma região, de uma cidade com melhor índice IDH, eles sobreviviam mais do que aqueles não tratados, que vinham, por exemplo, de uma cidade com índice de desenvolvimento humano inferior. Então, você vê que não tem só características relacionadas à doença, não é só característica relacionada à idade. A gente tem um conjunto de fatores que vão interferir no prognóstico desse paciente e que devem ser pensados no momento da decisão terapêutica. Mas então, como é que a gente escolhe, né? Como é que eu vou definir quem vai para o tratamento, quem não vai? Essa decisão ela é difícil, assim, e eu vou mostrar para vocês por que que é difícil. Porque ela passa por
uma avaliação muito subjetiva do que a gente entende como uma característica do paciente que não tem performance para tratar. Os maiores centros de tratamento de leucemia aguda, eles tentaram unificar e criar um meio, assim, um método. Vamos padronizar um método para avaliar se eu consigo ou não ver se esse paciente ele é elegível para um tratamento intensivo ou se ele tem um alto risco de mortalidade com a quimioterapia intensiva e eu vou decidir que eu não vou tratar ele dessa maneira. Um desses scores foi esse score publicado pelo grupo italiano. Esse score, ele é bem interessante por uma característica, né? Na verdade, ele divide os pacientes em três grupos. O paciente que é apto à quimioterapia intensiva, isso é a partir de um score, então ele gera uma pontuação, e de acordo com o número de pontos, a gente vai saber se ele é candidato ou não para terapia intensiva. Se ele é candidato a uma terapia menos intensiva, porque a quimioterapia menos intensiva, ela não é isenta de efeitos colaterais, então ela tem o seu perfil de toxicidade, então a gente também maneja dentro daquilo, ou se o paciente, ele definitivamente ele é inapto a tratar a leucemia. Ele não vai conseguir tratar nem com regime de quimioterapia intensiva e nem mesmo com regime de quimioterapia menos intensiva. E aí ele lista todas as características, né? Você vê que idade acima de 75 pontua mais do que só acima de 60 anos, tem disfunção cardíaca, paciente com doença neoplásica sólida associada, se o paciente tem cirrose. Mas tem uma característica que eu acho muito interessante, que é essa daqui, ó. Eles colocam, além disso, eu grifei aqui, saúde mental, porque o paciente que não consegue compreender o tratamento ou que tem uma dificuldade cognitiva, ele tem uma taxa de mortalidade maior do que o paciente candidato a uma terapia intensiva. Então, isso são aspectos que são utilizados e levados em consideração para a definição do tratamento. E esse último aqui, ó, que ele coloca aqui, qualquer comorbidade que o médico que está avaliando julga que aquele paciente é incapaz de receber uma quimioterapia intensiva. Isso é muito importante, porque isso mostra total a subjetividade desses scores. Porque, por exemplo, se eu julgo que o paciente não é candidato a uma terapia intensiva, a outra pessoa pode não julgar. E isso tem muita. Ele vai ganhando um certo perfil de sensibilidade quanto mais experiência a pessoa vai tendo em tratar aquilo no seu centro. Então, quanto mais tempo você tem tratando, mais facilidade você vai ter de olhar e falar: "Ó, cara, esse paciente não dá para tratar com quimioterapia intensiva." Um outro score que eu gosto até bastante, que é esse, que é um score baseado em índice prognóstico, baseado em coeficiente de doença, índice de comorbidade. O que ele avalia? Se o paciente tem ou não determinada doença e ele vai ganhando pontos. Então, se o paciente tem doença intestinal, se o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, se ele tem uma doença mental, depressão, ansiedade, tudo isso vai gerando pontuação dentro do score. E os pacientes que têm uma pontuação acima de 3 ele está relacionado a um HCTCI acima de 3, ele está relacionado a uma maior mortalidade não relacionada à recaída. O que é mortalidade não relacionada à recaída? É a mortalidade que está relacionada à toxicidade do tratamento. Então, se eu ofereço um tratamento e o paciente não recaiu, mas ele morreu, o tratamento matou esse paciente de toxicidade. Então, o HCTCI, que foi inicialmente idealizado para o tratamento para definir se o paciente vai ou não para um transplante alogênico, que era o momento em que ele foi criado, ele foi extrapolado também para a leucemia aguda. Todos eles têm características positivas, características de limitações. Há vários outros estudos. Isso aqui também é uma plataforma super legal de classificação de risco. A gente vai colocando características físicas do laboratório do paciente e genética do paciente, para a gente ver se esse paciente vai ter um risco maior ou menor e avaliar se isso é benefício para o paciente ou não. Além da idade e da performance, assim, o risco, a característica molecular da doença importa muito. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai agregando mutações, alterações moleculares que podem impactar o prognóstico. Porque tem mutações que elas configuram um risco muito, uma quimiorresistência ao tratamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença que eu faço quimioterapia, ela não remite, ela não entra em remissão, esse paciente vai ficar muito tempo neutropênico e eu agrego a ele muito mais toxicidade relacionada ao tratamento. Então, o risco citogenético também impacta no tratamento. Tudo isso meio que muda, né? Quando a gente pega, a partir de 2020, a gente começa a ter novas opções terapêuticas para esses pacientes. Então, tudo que eu tinha falado para vocês até então, a gente vem historicamente evoluindo, então a gente só tinha quimioterapia convencional ou quimioterapia em baixa dose. E aí, em 2020, né, foi publicado na New England o estudo do VIALE-A, que é um estudo que eu vou mostrar para vocês a característica em seguida, mas que associou a azacitidina, que é um agente hipometilante,
com o inibidor de BCL2, o venetoclax, e que tinha a intenção também de tratar de uma maneira menos intensiva esses pacientes, não livre de toxicidade, mas menos intensiva, objetivando o controle da doença novamente. O que esse estudo mostrou? O estudo, ele incluiu pacientes, ó, acima de 75 anos de idade, então eles eram elegíveis ainda para participar do estudo, e uma característica muito legal é que ele coloca, assim, pacientes com 18 a 74 anos. Então, por mais que a gente fala assim, que o paciente não tem performance para tratar com a idade, por conta de idade, existem outras características. Então, se ele não tem performance status, ele tem 30 anos de idade, ele também era candidato ao tratamento. Então, o paciente recebia azacitidina 7 dias, com venetoclax aí do D1 ao D28. A gente avaliava taxa de remissão completa. O que que ele observou? No estudo original, né, o estudo inicial lá nos em 2020, ele publicou que a combinação de azacitidina com venetoclax tinha um ganho de sobrevida global muito maior do que só a azacitidina pura. Então a gente passa a ter para esses pacientes um tratamento que garantia para eles uma sobrevida aí de mais aproximadamente 50% em um ano e meio. Então, para um paciente que a gente não tinha nada para oferecer de tratamento para ele. E esses dados, eles foram revisitados aqui, acho que esse trabalho é de 2024, acho que é isso mesmo, que foi 2 anos depois, e eles vê que eles observaram que a curva de sobrevida, ela continua abrindo a diferença ao longo dos anos. Então, o VIALE-A, ele passou nesse momento a ser uma alternativa terapêutica para esses pacientes. No ASH de 2024, não, 2022, foi 2 anos também depois, quando eles fazem aquelas curvas para ver a sobrevida desses pacientes, eles viram que nem todo paciente respondeu igual. Então, uma vez que ele não respondeu igual, eles tentaram identificar mutações que faziam com que alguns iam melhor e outros iam pior. Para que isso? Para ver se eu estou gastando alternativa terapêutica num paciente que ele não vai responder e estou trazendo toxicidade para ele. E eles identificaram que 4 mutações estão relacionadas à resposta ao VIALE-A, que é o NRAS, o CARRAS, o FLT3 e o TP53. Se o paciente não tem nenhuma dessas mutações, ele vai responder muito bem ao tratamento. Se ele tem TP53, ele vai responder muito mal ao tratamento, e aqueles que têm NRAS e CARRAS, eles respondem de uma maneira meio intermediária ao tratamento. Foi baseado nisso que a European Leukemia Net, no ano passado, em dezembro, cria uma nova classificação para esses pacientes idosos. E aí eles dividem esses pacientes em pacientes com um risco molecular favorável, intermediário ou adverso. Tá, mas o que que é importante aqui? É importante aqui vocês perceberem que existem diversas outras mutações que têm sido, né, identificadas, igual o DDX41, que está relacionado a uma leucemia que surge na faixa etária do idoso, mas que é hereditária, o IDH1, o IDH2, que são mutações que hoje em dia a gente tem drogas para acessar essas mutações e tratar a leucemia. Então, nesse momento, a gente tinha o VIALE-A como a melhor alternativa. Mas será que nesses pacientes que têm esses alvos além do que a gente identificou, a gente combinar com essas outras alternativas terapêuticas, elas são viáveis e úteis? Quando a gente pega todos os estudos que misturou, pegou aqueles inibidores das outras mutações, juntaram com o VIALE para tentar ganho de sobrevida, a gente vê que, assim, não são estudos comparáveis, tá? É estudo que aconteceu de maneiras isoladas, mas a gente pode interpretar os resultados. A gente vê que eles não têm grandes ganhos de sobrevida, nem maiores taxas de remissão completa quando comparado com o VIALE-A, né? Isso para quando a gente associa inibidores de FLT3, qualquer um deles, ou inibidores de DH1 também. Quando a gente combina eles, a gente não vê grandes diferenças, principalmente sobre a vida global em relação ao Viale sozinho, ou o Viale com ivosidenib, ou o ivosidenib com venetoclax. O único estudo que mostrou características que pode nos fazer pensar nesse processo é esse estudo retrospectivo que ele mostrou, na verdade, que os pacientes tratados com... O que que ele fez? Ele pegou... É estudo retrospectivo, então não é um prospectivo, então não é comparado. É olhando para posterior, eles perceberam que quem tratava com veneto, desculpa, com hipometilante e ivosidenib, ou com veneto e hipometilante, quem tratava com ivosidenib tinha uma maior taxa de resposta, remissão, maior taxa de remissão. Se isso vai refletir no futuro como o ivosidenib, uma melhor opção do que o venetoclax, a gente ainda não sabe, que não tem estudo head-to-head. E para finalizar, eu resolvi trazer para vocês os dados nossos do Hemorrio. Assim, são dados preliminares, a gente está elaborando ainda melhor, mas para a gente entender o cenário que a gente está.
A gente tem uma quantidade muito grande de pacientes com leucemia aguda, né? Então, a gente teve, nos últimos 5 anos, 160 pacientes com leucemia mieloide aguda. Desses pacientes, dois foram tratados como LMA, mas eles eram de linhagem ambígua, então eu retirei aqui da análise e coloquei 29 eram pacientes com promielocítica, que é uma doença extremamente rara e a gente vê aqui o tempo quase todo ano. O que que a gente vê? A gente teve, então, mais ou menos 129 pacientes com leucemia mieloide aguda nos últimos 5 anos. Quando a gente olha para a população idosa aqui, ela é 45,7% dos pacientes com o diagnóstico de leucemia mieloide aguda aqui na instituição. A maior parte deles são do sexo feminino. E aí, lembra que eu falei que não depende só de idade para tratar o paciente, a gente depende de performance? Uma das formas de avaliar a performance é o ECOG, que eu tinha comentado. E aí, a gente não tem informação toda dos pacientes com ECOG, é o diagnóstico, mas dos que a gente tem, a grande maioria chegou com uma performance em status relativamente boa, em torno de 60% dos pacientes. E o risco, igual a gente estava falando que a gente classifica o risco, também é importante para definir a alternativa terapêutica, porque se o paciente tem um risco adverso, ele vai ter uma menor taxa de remissão e aí maior mortalidade relacionada. A gente não conseguiu classificar todos também, por recurso mesmo, mas a gente vê que a gente tem uma distribuição maior para pacientes de risco intermediário. Está muito mais relacionado, acho que, com a nossa limitação mesmo de definir. Quando a gente olha desfecho precoce, a gente vê que o óbito precoce, a mortalidade precoce, aquela que vai acontecer do momento que você iniciou o tratamento e nas próximas 4 semanas, aqui, de todas as leucemias, e não só idoso, é de 35,7%. Eu sei que é alto e que eu falei que na literatura é em torno de 15 a 20%. Mas eu não trouxe aqui os dados, mas quando a gente separa bem esses dados, isso tem melhorado, assim. Teve questão da pandemia, muitos pacientes chegavam, diagnosticavam, morriam de COVID. Teve também muitos pacientes que já chegaram em situação muito crítica, isso é uma dificuldade nossa, né, de SUS, que é uma dificuldade que a gente tem do paciente chegar até a gente para iniciar tratamento. Então, mas isso aqui é uma outra coisa para algum residente fazer no trabalho. E e quando a gente compara a morte precoce na população idosa, a gente vê que dos pacientes idosos, 38,9% morreram na mortalidade precoce e 32% dos pacientes jovens morrem aí de mortalidade precoce. Isso aqui, bem. Quando a gente vai ver a sobrevida global desses pacientes, a sobrevida global nossa em 5 anos, a gente vê que os pacientes aqui, ó, em vermelho, são os pacientes abaixo de 60 anos, né? Então, a nossa mortalidade a nossa sobrevida global em 3 anos ela é em torno de 20% para esses pacientes com leucemia mieloide aguda com menos de 60 anos de idade. Já os pacientes idosos, ela chega aí menos que isso, né? Na verdade, ela chega a 20% em um ano e meio. O mais interessante é isso aqui, ó. A gente falou que a gente não tinha alternativa terapêutica até 2020, né? E com a chegada do VLA, essa curva ela muda. E a gente percebe, olha só, uma diferença estatística que quando compara, por exemplo, os pacientes nossos aqui, só população idosa do Hemorrio, tratado com VLA, eles têm aí uma sobrevida em torno de um ano, ó, em torno de 75%. Enquanto os pacientes tratados com azacitidina também têm uma sobrevida até interessante, em torno de 50, quase 60%. Mas o que eu achei mais interessante de tudo é assim: quem é aquele paciente idoso que a gente fala, vai aguentar a quimioterapia? E aquele que a gente fala, não aguenta ter quimioterapia, vamos fazer baixa dose de Aracê? Eles tiveram o mesmo resultado. Fazer 7+3 ou fazer baixa dose de Aracê, morreu todo mundo. Tá aqui, ó. Sobrevida global de 40% em meio um ano, né? Tipo, menos de um ano já morreu metade desses pacientes. Então, o que eu queria trazer aqui é que, assim, tratar a leucemia mieloide aguda é sempre um desafio, né? Assim, é sempre um desafio porque tem todo um controle infeccioso, tem toda uma classificação de risco, uma fila de acesso ao transplante de medula óssea, que em sua maioria das vezes ela é necessária, mas que se a gente consegue estratificar bem o risco desse paciente para poder ver quem tem mais risco de falecer no tratamento ou de receber um tratamento que tem um candidato a receber um tratamento menos intensivo, a gente vai estar usando melhor os recursos que a gente tem, né? O trabalho, ele é multidisciplinar, então você vê que o serviço social é essencial no tratamento, todas as etapas de tratamento são importantes, vocês viram que a mortalidade está relacionada com questão de IDH, está relacionada com aspectos sociais,
melhorar suporte inicial, então, o objetivo de reduzir mortalidade precoce. Então, saber tratar bem uma neutropenia febril ou uma síndrome de lista tumoral vai fazer com que esses pacientes sobrevivam mais, e aí a gente vai conseguir talvez chegar lá na frente. E que incorporar, né, novas tecnologias. A gente sabe que o venetoclax não é uma droga aprovada e incorporada no SUS é um caminho e uma alternativa para a gente conseguir cuidar melhor desses pacientes no futuro. E aí eu queria agradecer o pessoal do ambulatório de leucemia, Thaís, Laura e a Kate, que ajudou a gente na coleta dos dados. Obrigado, gente.